Shalom a todos, graça e paz a todos que estão entrando na live. Paz do Senhor a todos. Quem já está conosco nessa live. Paz do Senhor. Mais um dia de live, mais um dia de resposta do Senhor. Vou entrar na live aqui para ver os comentários. Deixa eu entrar nela aqui. Shalom a todos, graça e paz, obrigado a você que está participando já da live. Paz do Senhor, Gildo, Alexandra, paz do Senhor, desculpe pelo atraso. Fui no centro de Curitiba hoje e acabei me atrasando, mas mesmo assim eu enviei o banner, enviei o áudio ali para vocês, quem está no grupo do WhatsApp viu. Obrigado, Simone, por ter avisado. E hoje nós vamos falar da palavra traição. Hoje o tema é profundo. Quem nunca foi traído, né? Pastor, traição é algo que machuca demais. Quem aqui da live já foi traído? Comenta aí, enquanto as pessoas vão chegando, enquanto as pessoas estão vindo para cá. Você comenta aí, pastor, já fui traído. Olha só, a Simone dizendo assim, a palavra de hoje, traição. Caminha essa live, avisa o povo lá do grupo do WhatsApp, que já estamos online. Se a Simone puder enviar o link dessa live, lá no grupo para nós. A minha noiva, Giovana, ela está no centro, acho que está sem internet também, não vai conseguir fazer isso. Olha só, Simone, palavra de hoje, traição. Alexandra, eu já fui várias vezes. A Simone Mendes dizendo assim, meu namorado de 3 meses. Gerlândia, a paz do Senhor, filha, como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos entender sobre a traição. É um tema, irmão, eu acho que é um dos temas mais fortes. Todos os temas, escute isso, todos os temas têm o seu peso. A gente falou do cansaço, rejeição, falamos de orgulho, angústia, né? Falamos de ansiedade, quem já não teve ansiedade, né? Mas a traição, ela não vai dizer muito a respeito de você, né? A traição não vai falar muito a respeito de você. Vai falar da maldade das pessoas. E você olhar a maldade das pessoas, às vezes você desacredita de pessoas por causa da maldade das pessoas. Tem pessoas que foi paralisada no ministério. Escuta isso, ó. Não era nem para eu começar já assim, mas eu vou falar para vocês. Tem pessoas, é Deus já colocando já para você um pouquinho do que Ele vai trazer para você hoje. Tem pessoas que estão atrasadas no ministério, na vida emocional, vida financeira. Sabe por causa de quê? Por causa das traições que a vida te ofereceu. Pessoas te traíram. Pessoas machucaram o teu coração. E você foi fechando, né? Então, hoje nós vamos falar de traição. Então, fica nessa live, envia para mais pessoas. E hoje nós vamos aprender, à luz das Escrituras, o que a Bíblia diz sobre traição. Como acontece, como eu devo me comportar. Porque a gente sabe de todos os lados, vem pessoas para perto da gente. Quem confiar? Por que eu devo confiar nessa pessoa? Então comenta aí, dá seu bom dia, seu boa tarde, sua paz do Senhor. Jaqueline, a paz do Senhor. A Jaqueline dizendo assim, é verdade, a paz do Senhor. Ana Evangelista, a paz do Senhor. Então começa a comentar, começa a escrever aqui, que eu quero falar com todo mundo que está nessa live. Eu quero que vocês que estão aqui nessa live, fazem um favor para mim. O TikTok, porque eu estou começando a live de novo, está demorando para entregar. Malu, a paz do Senhor. Malu Martins. Você faz o seguinte, tem um aviãozinho aí, uma setinha, você aperta nela, envia para 10 pessoas. Pastor, para mais? Não, 10 pessoas é o suficiente. Porque o TikTok vai reconhecer que essa live é relevante. Pastor, mas eles não vão entrar? Não sei se vão entrar. Mas você fazendo isso, o TikTok, ele começa a entregar essa live para mais pessoas. E Deus vai pegar pessoas hoje que já foram traídas, machucadas, e Deus vai curar hoje. Porque tem pessoas que estão travadas na vida emocional, no ministério, uma vida com Deus,
Pessoas que faziam a obra de Deus estão paradas por causa de uma traição. Você conhece pessoas que estão desacreditadas de pessoas de dentro da igreja? Muitas pessoas falam assim, pastor, não vou mais para a igreja não. Por quê? Só tem gente falsa. Alguém já ouviu isso? Alguém já passou por isso? Então hoje é importante você enviar para aquela pessoa que você conhece. Pastor, minha amiga está assim, não vai para o culto, falta na igreja, falou de crente, ela chega a arrepiar, ela se arrepia toda. Falou de crente, ela começa a se arrepiar. Você conhece ou não? Então comenta aí. Comenta aí. Olha só. A Sá dizendo assim, eu estou assim, meu Deus do céu. Tem pessoas que estão dizendo assim, pastor, estou com raiva de crente. Não quero ver crente na minha frente. Por quê? Porque ela sofreu uma traição. Está frustrada com algumas pessoas que te machucaram. Então hoje a live vai ser a respeito disso, traição. Amém? Então comenta aí que a gente vai entrar profundamente nessa live e eu vou fazer uma oração e a gente vai começar. Deixa eu só apertar aqui. Olha só, vamos orar? Comenta aí, curte. Simone, fala pro povo curtir aí. Quem mais está conosco aqui? Deixa eu ver quem está conosco aqui. Eu gosto de falar os nomes das pessoas que estão conosco aqui, ó. Quem mais? As Cláudia veio hoje ou não? Será que as Cláudia veio hoje? Acho que não veio nenhuma. Luciana entrou, Mari entrou. Quem mais entrou aqui? Cleonice entrou, paz do Senhor. Ana Evangelista está aqui curtindo. Rosilane está aqui conosco. Leila Rodrigues acabou de entrar. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Gildo está aqui conosco também. Olha só, Simone dizendo assim, tap na tela. Rosilane, paz do Senhor. Então vamos fazer uma oração para começar essa live. Deus vai falar profundamente com você nesse dia. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, na nossa casa, na nossa família. Pai, que o Senhor possa falar no coração dos teus filhos, Pai, hoje. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, mudar cativeiros, Pai. Essa pessoa que está ferida com pessoas, recebeu uma traição. Pai, eu sei que dói, Pai. A alma fica machucada, angustiada, sentimento de vingança, Pai. Mas que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa fazer essa pessoa voltar ao propósito, Senhor Jesus, daquilo que ela foi feita para fazer. Não deixe as dores desta vida atrasar, Senhor Jesus, o chamado e a preparação, Pai, dessa pessoa para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para ela. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A Gelane dizendo assim, ó, eu compartilhei. Deus abençoe a tua vida, filha. Você, se puder compartilhar, compartilha essa live. Eu estou conseguindo aumentar essa live. O TikTok está começando a entregar. E hoje o tema, coloca o tema aí hoje. A palavra do dia é traição. Eu quero saber de você. Quem aqui já foi traído? Pastor, eu fui traído, mas hoje não me machuca mais. Mas eu também quero saber de algumas pessoas aqui que falam assim, ó, pastor, eu fui traída, é recente, dói ainda, me machuca, e eu não sei o que eu faço. Eu tenho um sentimento de vingança, de raiva. Cadê? A Gerlândia lá, a Gerlândia está dizendo eu. Agora eu quero que você fale o que está acontecendo com você. Pastor, fui traída, mas já não dói minha cabeça mais. Já passou, já perdoei a pessoa, a gente já conversa, a gente já... Está tudo em ordem. Agora eu quero saber de pessoas que foram traídas. Pastor, foi recente, machucou demais, ainda está machucando. Quando eu olho para a pessoa, pastor, dá vontade, ó, não vou nem falar para o senhor que dá vontade de fazer. Cadê você? Ó o Carlos, a paz do Senhor, vem aqui pedir oração pela minha vida, preciso ouvir Deus. Amém, Carlos, vamos orar pela sua vida. Paz do Senhor, Cláudia. Ele é dizendo assim, ó, eu fui traída recentemente, meu Deus. Quem mais? O William, bom dia, paz do Senhor. Acaba dizendo, cheguei atrasada, mas cheguei. Eu também estava numa correria, acabei começando a live mais tarde, mas estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Que bênção que você veio, Cláudia, Deus abençoe. Quem mais está aqui conosco? Tem mais alguém aqui? Pastor, fui traído. Coloca aí, se você foi ou não foi. Pastor, fui traído, machucou demais.
O que eu devo fazer? Eu não vejo mais saída, não confio mais em pessoas. Irmão, depois de uma traição, escute isso, depois de uma traição, a pessoa não quer mais confiar em pessoas, não quer entrar mais em relacionamentos. Se for na igreja, não quer mais ir para a igreja. Se for na empresa, a pessoa já quer mudar de empresa, já quer... Pastor, eu cansei. Cansei de pessoas. Eu acreditava muito em pessoas, mas depois daquela última traição que eu passei, eu vou comprar um cachorro, vou comprar um cavalo, um periquito, vou comprar vários animais, porque eu confio nos animais, mas não confio em pessoas. Você precisa ser curado. Hoje você precisa ser curado e curado. Coloca aí, deixa eu ver quem foi traído e quem foi traída aqui. Comenta na live. Paz do Senhor, a Patrícia, no estado de Paranaguá. Paz do Senhor, Patrícia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Se você não segue ainda, tem um botãozinho vermelho aí, segue a nossa live. Todos os dias tem a live com um tema. Nós estamos numa série que é O que a Bíblia diz. E hoje o que a Bíblia diz sobre traição. Vamos saber o que é traição? A palavra traição veio do latim. Escuta isso. Significa literalmente entrega. Escuta isso, meu Deus do céu. Olha, ela possui a raiz de traição. A raiz vem do verbo latim, formado pela junção de trans, além de através, de dar. Portanto, sua base etimológica significa passar adiante, entregar algo ou entregar alguém. Escuta isso. A palavra traição é alguém entregar alguém. Lembra de alguém que te entregou? Fez coisas assim por trás de você? Como Judas fez com Jesus, entregando Jesus para a morte. A palavra traição, ela remete àquele comportamento de Judas, que é entregar alguém. Você confia naquela pessoa, mas ela por debaixo dos panos entrega você para a morte. Entrega você por causa de algo. Ela te entrega, ela joga você por canto e fala assim, essa pessoa que está sendo entregue, ela é uma pessoa falsa. Você sabe da história de Judas e Jesus. Andava com Jesus, Jesus confiou nele, cuidou dele. Você conhece pessoas assim? Pastor, eu confiei naquela pessoa, pastor. Eu me entreguei para aquela pessoa, pastor. Eu nunca imaginei que aquela pessoa iria fazer comigo. É a tua vida? Pastor, traição dói tanto. Pastor, por que a traição dói tanto? Sabe por que ela dói tanto? Porque você tirou aquela pessoa da roda de pessoas conhecidas. Escuta isso, eu vou falar para você agora. Você tirou aquela pessoa. Irmão, quantas pessoas existem no mundo aí? Quantas pessoas existem na sua cidade? Quantas pessoas existem no teu Instagram? Vamos lá, no teu Instagram. Quantas pessoas te seguem? Sabe por que a traição dói tanto? É que de tantas pessoas que você poderia escolher, tantas pessoas para você escolher, você tira algumas pessoas e coloca na sua roda de confiança, de amizade. E você, quando você puxa essa pessoa para andar com você, está dizendo assim, pastor, essa pessoa aqui é minha amiga. Essa pessoa aqui é a pessoa que eu vou namorar. Essa pessoa aqui que eu vou casar. De tantas opções, você traz essa pessoa dizendo assim, eu vou investir nela. Porque para você sabe, para você ter uma amizade, você precisa investir tempo, dinheiro, amor, carinho, tanta coisa que você precisa investir. Qualidade de relacionamento, ir na casa, se abrir o coração, mostrar a sua verdade, quem é você. Mostra as suas partes íntimas da tua casa, o meu quarto. Olha aqui, ó, pastor, a pessoa usou meu banheiro. Pastor, a pessoa comia na minha mesa, pastor. Não é todo mundo que come na minha mesa, não. Não é todo mundo, pastor, que faz isso, não. Eu selecionei as pessoas a dedo. Sabe por que dói tanto? É que quando você investe em algo, quando você investe, você quer que aquilo dê resultado para você. Você quer que aquilo faça a mesma coisa que você fez. Você nunca vai imaginar que o traidor é aquele que senta na sua mesa. Porque você fala assim, não, pastor, essa aqui eu coloco a mão no fogo por ela. Esse homem aqui, pastor, eu coloco a mão no fogo. Aí quando não acontece,
machuca tanto. Você fala assim, não esperava, pastor. Eu esperava de todo mundo, mas dessa pessoa, jamais. Pastor, me machucou tanto, tanto, olha lá, ó. Aquela dizendo assim, é cada uma. Comenta aí. Isso já aconteceu com você? Deixa eu ler os comentários aqui, deixa eu entrar no TikTok aqui no notebook. Olha, Solange, eu tive muita decepção com pessoas que temos que vigiar. Cláudio dizendo, é cada uma. Will dizendo assim, uns amigos não escolhemos, Deus coloca na nossa vida. Paz do Senhor, o que mais? Cristiana dizendo assim, ó, sim. Solange, muita traição. Escuta isso, olha o que a traição faz. Tem coisas que a traição faz, irmão, que é para arrebentar com a sua vida. Vai existir traidores. Coloca aí pro teu irmão assim, ó, é inevitável. Vai existir traidores na sua vida. Pastor, não queria passar por traição, mas vai. Vai sentar pessoas na sua mesa que você vai virar as costas, ela vai falar mal de você. Vai ter pessoas dentro da igreja que você vai pensar, é um santo, é uma santa, mas vai te trair. Pastor, por que você está falando isso? Porque até Jesus, até o nosso mestre, foi traído. Pastor, mas eu não queria, eu também não queria, irmão. Eu fui traído pelo meu melhor amigo, um pastor que eu andava com ele. A gente orava por cura, por libertação. Colocava dentro da minha casa. Ia na casa dele, a gente ia para um monte junto. Teve uma vez que ele começou, por a gente estava sendo levantado por Deus, vários empresários chegavam perto da gente. Eu conheci um empresário, e esse empresário começava a conversar comigo e tal, e esse pastor, o orgulho, a avareza, começou a pegar o contato desse empresário e começou a pegar dinheiro desse empresário e eu não estava sabendo. E começava a mentir para mim. Eu falei, não pode ser. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, ele não faz isso. Eu conheço ele, eu ando com ele. E as pessoas, não, ele está fazendo isso. Eu falei, não tá. Não pode. Eu vou no monte com ele. A gente faz visita nas casas, é um cara humilde. Como que ele vai fazer isso? Irmão, dá um choque. E você prefere acreditar nessa pessoa que as pessoas estão falando do que acreditar nas pessoas que estão te alertando. Já passou por isso? Será que você já passou por isso? Tem pessoas te avisando da pessoa que está andando com você e fala assim, não, essa pessoa não, você é mentirosa, você está inventando coisa dela. Você já passou por isso? Machuca ou não machuca? Até você descobrir. Irmão, tem coisa que Deus vai começar a revelar para você. Não, eu vou pregar agora, eu vou começar a pregar. Como boca de Deus, estou dizendo assim, ó, Deus vai começar a trazer a luz de algumas coisas que estão ocultas. Irmão, tem coisas que as pessoas estão fazendo que ela acha que vai ficar o resto da vida oculta, não vai. Escreve aí, o traidor vai ser revelado. Escuta aí, fala aí, escreve aí. Fala assim, o traidor vai ser revelado. Irmão, tem pessoas que não conseguem ficar por muito tempo. Deus vai trazer à tona o mau caráter, a traição. Nem Judas escapou. Judas teve que se revelar. Irmão, quando você anda com Jesus, Jesus começa a revelar o caráter das pessoas para você, dizendo assim, ó, é traidor, vai machucar você, tá tranquilo, mas eu vou ter que mostrar para você quem é essa pessoa. Mas não é para matar, pastor, não. Jesus está me revelando porque é para eu matar essa pessoa, não é para isso. Eu vou te ensinar pela luz da Escritura que o traidor não vai se revelar para você matar. Pastor, o que você fez? Eu fiquei tão machucado com esse pastor que eu fui pro monte. Falei, Deus, cansei. Eu achei que pastores eram honestos. Eu fiz uma imagem na minha cabeça de um homem de Deus e ele era um homem de Deus para mim. Fui pro monte, chorei, falei, Deus, não quero saber, eu tô com raiva, não quero mais saber de pregar, não quero saber mais de nada, eu vou sumir de ser seu profeta, de ser sua boca da terra, porque eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu pegava todo o dinheiro que eu tinha, às vezes um pouquinho que eu tinha no banco, ele passando uma necessidade, eu ia lá, dava tudo para ele. Eu falei, não pode ser que ele fez isso.
mentiu para mim. Eu investi tempo, dinheiro, acreditei no chamado dele, cuidei da casa dele quando ele precisou. E ele fez isso. Aí Deus falou assim comigo assim, vai lá, compra uma coca que ele gosta, que ele gostava de coca. Tem crente aí que gosta de coca? Vai na casa dele e pede perdão. Eu falei, o quê? Vai na casa dele, pede perdão e conversa com ele. Fala que o que ele te machucou. Fala que você descobriu que ele te machucou, mas você perdoa ele. Falei, Deus, não vou fazer isso não. Ele que tem que vir aqui pedir perdão pra mim, Deus. Ele que me machucou. Ele falou assim, não, vai lá. Compra uma coca. Bem gostosa, bem gelado ainda. Deus falou assim, não, bem gelado. Ele gosta de gelado. Eu falei, eu vou na casa do traidor e levar uma coca gelada, Deus. O senhor não tá, né? Você começa a debater com Deus, mas eu no monte, chorando. Aí Deus foi lá, faz isso. Porque quando eu coloco um traidor para perto de você, eu vou revelar o que está dentro de você. Não, vou repetir de novo para você. Todas as vezes que eu coloco um traidor perto de você, uma pessoa de mau caráter, eu vou revelar você. É você que eu quero revelar. É você que eu quero mostrar o que tem dentro de você. Aí eu peguei lá, passei no mercado, eu com raiva. Irmão, sentimento de raiva. Sentimento dizendo assim, não, chorando dentro do carro, dizendo assim, não pode, Deus. O que eu estou fazendo? Por isso que é bom você andar com Jesus. Jesus te ensina. Peguei a coca, fui lá, cheguei na casa dele, me deu um abraço. Ô profeta, e me deu um abraço, e eu abracei ele. Aí sentamos para conversar. Aí no final, ele contou as histórias dele, as visitas, as coisas. Aí eu olhei no final para ele e falei assim, pastor, não vim aqui para falar com você a respeito de visita, de chamado, se Deus está te usando, se Deus não está usando. Eu vim conversar com o Senhor porque o Senhor fez algo que me machucou. Ele falou, sério, Vaso? Ele me chamava de Vaso. Ele falou, sério, Vaso? Não fiz nada não. Eu falei, fez, pastor, fez. Foi isso. Ele regalou o olho e falou assim, não, Vaso, não fiz não e tal. Eu falei, não, pastor, já sei de tudo, fica tranquilo. Mas eu vim aqui, pastor, não vim aqui para te ofender, não vim aqui para, né? Eu vim aqui para ser curado. Eu preciso ser curado. Eu estava mal, eu estava com raiva do Senhor. Eu estava com raiva, sabe o que é raiva? De não poder olhar para você. Mas eu vim aqui, trouxe uma coca para você, eu sei que o Senhor gosta. É que Deus falou comigo. E eu vim aqui liberar perdão para você. Eu te perdoo porque você fez isso comigo. Não, Vaso, mas não, pastor, não é mais. Não precisa falar, porque o traidor, irmão, quando ele é pego, o que ele vai dizer? Não fiz, não fiz, não. Não, pastor, fica tranquilo. Eu já sei, mas eu quero liberar perdão. Eu tô te liberando, você do meu coração. Não tô com raiva de você mais. Porque a cura aconteceu desde o dia que eu estava no monte, não foi agora. Até chegar aqui é um processo, mas a cura aconteceu no monte. Quando eu estava orando lá. E quando eu cheguei aqui, Deus começou a trabalhar mais no meu coração. Olhando para você, tocando em você. Irmão, tem pessoas que foram traídas que ela não consegue nem olhar para a pessoa nos olhos. Sim ou não? Pastor, não consigo olhar no olho daquela pessoa. Eu não consigo chegar... Pastor, se ela tocar na minha mão, eu vou lá com sabão, com detergente, com ácido, com um monte de coisa de nojo que eu tenho. Aí mostra o quanto o teu coração não entendeu o propósito de uma traição. Olha só. Primeiro tópico, a traição tenta destruir a sua mente. Coloca aí. Vamos pro primeiro tópico? Escreve aí, fala assim, a traição tenta te destruir a sua mente. Eu vou ler uma passagem com você, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz assim, Alexandre, o ferreiro, causou muitos males. Escuta isso. Paulo, quando ele vai escrever a carta para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, é o final da vida de Paulo. Paulo não vai falar das prisões dele na última carta. Irmão, quando você está morrendo, você vai lembrar de muita coisa. Escuta isso. Olha como que a traição, ela fere você e ela pesa no seu pensamento. Você tem tanta história boa para contar
Imagine se fosse o último dia da sua vida, o que você ia lembrar? Pastor, eu vou lembrar do nascimento da minha filha. Vou lembrar dos meus filhos. Pastor, o último dia da minha vida, vou lembrar, se fosse o último dia da minha vida, ia lembrar da viagem que eu fiz com meu esposo. Olha a carta de Paulo para Timóteo. Por mais seja um homem de Deus. O Alexandre, porque o traidor tem nome, coloca aí, traidor, para mim, o traidor tem nome. Escreve aí. O traidor tem nome para você? Pastor, eu sei o nome, sobrenome, casa, onde que ele me traiu. Tem pessoas que, irmão, a traição é tão forte que se você parar para pensar agora, vem um sentimento agora para você. E às vezes já aconteceu 2 anos, 3 anos atrás, 10 anos. Coloca aí, o traidor tem nome. Ó o que ele vai dizer assim, ó. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Alexandre, o ferreiro, olha só o nível que Paulo estava. É Alexandre, é ferreiro, trabalha, né, com os ferros. Ele dá nome, dá profissão do cara, e dizendo assim, ó, me causou muitos males. Mas esse Alexandre é o que andava com Paulo, é o que fazia a obra com Paulo. Você acredita nisso, que tem pessoas que faz a obra de Deus, anda com você, senta na sua mesa, come com você, você dá roupa para essa pessoa, anda no seu carro, e chega no final da sua caminhada e fala assim, pastor, quer que eu lembre de alguma coisa? Eu vou lembrar de uma pessoa. Só que essa pessoa, pastor, tem nome, tem profissão, eu sei o CEP, mas foi coisa boa? Não, não é coisa boa, não. Ela me fez muitos males. Pastor, não foi pouco, não. Olha Deus falando com você. Tem pessoas que passou na sua vida e Deus sabe que não foi pouco, não. Essa pessoa tem uma raiva, um ódio de você, porque ela já fez tanta coisa para você. Você fala assim, pastor, se fizesse para outra pessoa, acho que outra pessoa não ia aguentar, não. Tantos males que essa pessoa já fez para mim. Tá lembrando de alguém? Você consegue imaginar alguém fazendo tantos males para você? Às vezes trabalho, às vezes tentar roubar o marido, roubar um namorado, roubar tantas pessoas de perto de você. Antes de entrar nessa vida de Paulo, eu quero falar com você. Você sabe por que o traidor, você sabe por que essa pessoa trai? Alguém sabe? Alguém sabe por que o traidor trai? Comenta aí, deixa eu ver. Eu quero ver o comentário de vocês agora. Ó, a Simone dizendo assim, eu tive. Paulo Henrique, a paz do Senhor, forte, hein? Paz do Senhor. Quem mais? Olha só, Jaqueline dizendo assim, ó, não tem caráter. É por causa disso? Não tem caráter. Serve para um traidor? O que mais? O que mais? O que leva uma pessoa a trair? O que leva uma pessoa a trair? Posso ser claro com você? Olha só, é um safado e praga do... Tem pessoa que tá com raiva do traidor aí. Olha só, tem pessoa dizendo assim, ó, é um safado e a praga do Egito. Meu Deus. Tem pessoa que machucou aí, ó. O traidor é um bandido mesmo. Quem mais? Paulo Henrique, trai porque não consegue responder à altura ou não consegue honrar as pessoas em todas as áreas. Ó, o Paulo... Ó, vou ler de novo o que o Paulo Henrique falou. Ó, trai porque não consegue responder à altura ou não consegue honrar as pessoas em todas as áreas. O que mais? Tem mais alguém aí que quer arriscar? Pastor, eu sei porque o traidor vai trair. Eu sei. É por causa disso aqui, ó. Tem mais? Eu oro para que Jesus faz para fazer justiça. A Solange está dizendo aqui. A Jaqueline dizendo assim, ó, demônio familiar. Vamos lá. Se você entender o contexto porque Judas traiu Jesus, você vai entender porque o traidor trai. O traidor, ó, problema na relação. Opa, gostei, Gildo. Gostei porque nós vamos agora entender. Vamos aprofundar isso aqui. Quando Jesus escolhe Judas, Judas não era um traidor em si, né? Judas não era um traidor, porque Jesus escolhe os 12. A pessoa só se revela traidor quando trai, de fato.
Mas se você olhar, porque também Pedro traiu. Irmão, presta atenção. Pedro também traiu. Então, traição tem muito a ver com algo que a pessoa está olhando, vendo. Escuta isso, presta atenção. Quando Judas encontra com Jesus, ele pensa, esse vai ser o rei. Esse vai ser aquele que vai mudar a nação de Israel. Roma, os romanos estavam punindo o povo de Deus, cobrando impostos altos, oprimindo. Quando Judas vê Jesus, ele pensa, esse vai ser o rei. É esse que vai mudar a história da humanidade. É esse que vai cuidar de nós. Escuta isso. O traidor, ele vai trair porque ele olhou para você e ele fez uma leitura de você diferente. Não, vou repetir de novo para você. O traidor, ele olhou para você e te fez uma leitura errada. Ele começa a olhar para você e pensa dizendo assim, ela vai fazer isso, ela é isso, ela é isso. Quando ele conhece você pessoalmente, você abre o seu coração. Só que o traidor, ele tem uma inclinação para as coisas do que para pessoas. Quando Jesus começa a revelar quem ele é de verdade e o traidor não gosta, ele se sente o quê? Ele se sente o quê? Porque antes dele trair, ele precisa ser o quê? Traído. Não que Jesus traiu, mas na mente dele, na mente do traidor, ele foi traído. Não, vou repetir de novo para você, que tá profundo para você. Senão a gente pode mudar de tema. Eu vou revelar aqui para você. O traidor, ele precisa trair, mas primeiro ele tem que se sentir traído. Mesmo você nunca traindo ele. Mesmo você nunca traindo ele, ele pensa, essa pessoa vai me trair, essa pessoa não é do jeito que eu estou pensando, essa pessoa não é do jeito que eu gostaria. Então essa pessoa, ela tem dentro dela uma traição, e por isso que ela trai. Na mente dessa pessoa, ela fala assim, ó, Jesus era para ser rei, fez isso, fez aquilo, mas não está fazendo nada. Aí, pela dor que ele está passando, escuta isso, todo traidor, ele é frustrado. Ele é uma pessoa que está com os problemas emocionais. Ele criou expectativa demais, às vezes, na gente, né? A gente que é pastor, tem pessoas que falam assim, pastor, não dá certo a gente andar mais junto. Eu falei, por quê, irmão? Não, porque não dá. Tal. Porque quando estava de longe, olhava de um jeito. Aí quando eu chego perto e falo assim, ó, o pastor às vezes brinca, o pastor faz isso, o pastor às vezes é meio bravo. Aí quando conhece, aquela expectativa assim, não, me traiu, por quê? Porque de longe ela olhou um jeito, quando chegou perto, mas eu nunca falei que eu era daquele jeito. Eu me comportava daquele jeito, criou uma imagem na cabeça da pessoa, e a pessoa se sentiu traída. Sabe o que ela faz depois? Porque está desapontada com o pastor, desapontada com a igreja, desapontada com Jesus, desapontada com todo mundo. Ela fala assim, vou trair. Aí, às vezes, assim, com Jesus, ela vai para o pecado mesmo. Ela maltrata as pessoas, sai da igreja, fala mal do pastor. Conhece pessoas que falam mal de pastor? Por quê? Porque ela chegou na igreja e falou assim, não, é desse jeito. O pastor nunca falou que era daquele jeito. Ela colocou na cabeça que tem que ser daquele jeito. Aí quando alguém sai da risca, quando alguém sai daquela risca daquela pessoa, ela fala assim, vou ter que trair, vou falar mal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ela começa a te trair. Aí você pensa assim, nossa pastor, aquela pessoa mudou comigo. Aquela pessoa falou que era fiel. Não, porque na cabeça dela você traiu antes. Aí você fala assim, pastor, mas eu não traí. Não, você não traiu mesmo. Mas na cabeça dela, na mente dela, na expectativa dela, você frustrou ela. Então Judas estava frustrado com Jesus. Aí ele falou, você quer saber de uma coisa? O que é 30 moedinhas, né? Ele mentiu para mim toda a minha vida. Eu acreditei nele. Ó Judas, na cabeça de Judas. Eu acreditei nele. Abandonei meu trabalho.
segui ele, tô andando com ele, vivendo com ele. Aí ele pensa assim, quer saber de uma coisa? Vou acabar com a vida dele. Ó o diabo entrando no coração, porque quem está machucado, escuta isso, fala assim, ó, quem está machucado, quem está frustrado, é uma porta para o diabo entrar. Por isso que Jesus, quando no dia da ceia, Jesus vai falar assim, ó, faça o que você tem para fazer. A Bíblia vai dizer que o diabo se apoderou de Judas. E Jesus não expulsou não, irmão. Porque tem coisas que Deus vai permitir alguém fazer, deixa ele com o diabo. Ah, pastor, vem orar para tirar o diabo. Deus falou assim, não, ele quis. É o sentimento, ele deu brecha para o diabo entrar. A Bíblia vai dizer que o diabo se apoderou. Porque quando uma pessoa está frustrada, ela vira um traidor. Porque o diabo se apodera dessas pessoas. Por isso que até às vezes você tem que se cuidar, irmão, quando você se frustra. Quando você imagina alguém e as pessoas às vezes falhou com você, você tem que se consertar logo, porque o diabo pode entrar por essa porta e você pode ser o traidor. Às vezes você pode falar mal do pastor, falar mal da igreja. Tem que tomar muito cuidado, porque é bom a gente falar do traidor, né? E às vezes quando a gente traz Jesus, traz a igreja, traz os amigos, traz as pessoas, porque o diabo, ele vê uma porta ali aberta para isso, tá frustrada, tá triste, criou expectativa, que pessoas que não estavam falando que não ia acontecer nada, e você criou a expectativa, você desenhou uma pessoa e não foi assim, te causou dores. Aí você pensa assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma porta aqui. Aí o diabo fala assim, opa, uma porta aberta aqui no coração dela. Deixa eu entrar, porque daí ela vai ser uma traidora. Ela vai falar mal de igreja, vai falar mal de pastor, vai falar mal de fulano, vai falar mal de ciclano. Ela vai ser a traidora. Porque uma pessoa que machuca, ela já foi machucada. Por mais que Jesus nunca machucou Judas, mas ela está machucada pela expectativa que ela teve. E olha só o que Paulo vai dizer desse homem aqui, ó. Paulo não reclamou de prisão, do naufrágio que ele teve, da fome, das perseguições, mas quando ele fala de traição, ele sente profundamente, porque a traição mexe com a cabeça. Fala assim pro teu irmão assim, ó, a traição mexe com a cabeça. Olha só, a Dani dizendo assim, ó, é desse jeito mesmo, pastor, o traidor faz de tudo para machucar os outros. Pois é. Coloca aí, ó, a traição mexe com a cabeça. Irmão, mexeu com a cabeça de Paulo, o cara que escrevia cartas. Escreveu 50% do Novo Testamento, mais de 50% do Novo Testamento. O traidor, quando a pessoa é machucada e vai machucar você, vai te trair, é isso que ela quer fazer, ela quer mexer com a sua cabeça. Você, pastor, estava tudo em ordem. Nossa, família perfeita, casa em ordem, os meus relacionamentos, a minha vida, tudo em ordem. Aí chega um traidor, faz o quê? Bagunça a sua cabeça. Olha só, a primeira batalha de traição é mental. A pessoa começa a revisitar conversas, procurar explicações, imaginar cenários, criar pensamentos obsessivos. Olha o que a traição faz com você. Você começa a revisitar conversas. É verdade ou não? Começa a ler conversas, começa a entrar no Instagram da pessoa, começa, né, procurar explicações. Mas por que ela me traiu? Mas por que aconteceu isso, pastor? Mas não fiz nada para ela. Não, é isso que o diabo quer fazer. Olha lá, ó, a Simone dizendo assim, ó, vira o FBI. Eu quero uma explicação por que essa pessoa me traiu. Irmão, às vezes Judas é Judas. Vai explicar o quê? A explicação porque criou uma expectativa de você. Pastor, mas não fiz nada. Eu sei que você não fez nada. Você não traiu, você não passou ela para, né? Porque você fala assim, pastor, mas se eu tivesse traído, eu entenderia ela. Se eu tivesse falado mal dela, mas não falei. Se eu tivesse feito alguma coisa de errado para ela, tudo bem, eu até entendo, pastor. Aí ela me pagou com a mesma moeda. Até aí tudo bem. É errado ela fazer isso? É, mas tudo bem, eu entendo, mas eu não fiz nada.
A traição é ruim porque você se sente se dizendo assim, meu Deus, eu investi tanto e não fiz nada, só fiz o bem para essa pessoa, por que eu ganhei o mal? Aí você quer uma explicação. Você quer saber por que isso está acontecendo, olha só. Aí você começa a revisitar conversas, procurar explicações, imaginar cenários, começa a desenhar um cenário na tua cabeça, sua cabeça fica toda bagunçada. Você não pensa mais nem nas coisas que tem para pensar, só pensa na traição. Ó, você revive palavras, olha o que acontece com você quando você é traído. Você começa a reviver palavras que essa pessoa falou, mensagens, cenas, momentos. Aí o diabo tenta transformar uma ferida em uma prisão mental. O diabo fala assim, quer saber uma coisa? Vou prender ela. Acabei com a vida dela. Eu usei uma pessoa para trair e agora quem está ferida é ela. Uma já abriu a brecha, já está machucada. O diabo pegou uma. Agora o diabo quer pegar aquela outra que não tem nada a ver. Aquela que nem abriu a brecha. Aquela que nem traiu. Aquela que nem fez errado. Aí o diabo falou assim, agora eu vou prender a você. Aquele eu já dominei. Aquele traidor é meu. Aquele que te traiu já é meu. Aquele que te machucou, que falou mal de você pelas costas, eu usei ele. Aí o diabo falando assim, ó, agora eu vou usar a traição dele com você para te prender. Para acabar com a tua vida. Para você não viver. Para você ficar vendo conversas. Para você ficar angustiado, amargurado. Para você não confiar mais em pessoas. Para você não ir para a igreja mais. Para você não acreditar no evangelho. Para você fugir do propósito. Para você não ter mais nada na sua vida. Porque eu vou te colocar numa prisão. É isso que o diabo quer. Usar uma vida de uma pessoa para te prender nas suas emoções, nos seus pensamentos. Conhece ou não? Aí Romanos capítulo 12, o versículo de número 19 diz assim, minha é a vingança, eu retribuirei, vou retribuir, diz o Senhor. Aí que o Senhor vem e fala para você, pastor, como que eu faço isso para tirar isso da minha mente? Aí Deus fala assim, você não precisa buscar explicação. Você não precisa nem correr atrás de quem fez. Você não precisa fazer nada. Pastor, mas está doendo, está doendo. Aí Deus está dizendo assim, a minha é a vingança. Eu vou retribuir cada um do que fez. Ele abriu a porta para o diabo entrar. Aí Deus está dizendo assim, você vai abrir também? Você vai fazer também? Você vai mostrar que você é má também? Você vai deixar o diabo entrar? Um diabo conseguiu. Aí eu vou perder você também? Vou perder você para isso que o diabo está fazendo? Ah, pastor, mas o diabo está fazendo tanta coisa. Mas vai deixar a sua vida, a sua família, a tua casa, tudo se perder por causa de uma traição? Por causa do enviado do diabo para te trair? Aí o diabo tem as artimanhas dele e aí você fala assim, pastor, caí no laço. Me machucou tanto a traição, confundiu a minha mente, e hoje eu estou em prisões, e eu não consigo sair. Eu fico imaginando as conversas, imaginando e tentando as explicações mais profundas, porque essa pessoa fez isso comigo, e eu não encontro. Eu fui tão boa para ela, cuidei da casa dela, investi tempo, dei carinho e recebi ingratidão. Recebi tanta coisa ruim, pastor. Por que essas pessoas fazem isso com a gente? Aí Deus chega para você e diz, minha é vingança. Você acha que eu vou te perder por uma traição? Você acha que você precisa ir lá fazer alguma coisa? Você acha que você precisa resolver essa situação de uma traição? Você acha que você precisa ir lá conversar com essa pessoa no sentido de ofender, de brigar, de se vingar? Porque o sentimento que vem para você é de vingança. Quando você recebe uma traição, a primeira coisa que vem, como você é um ser humano e é carne, você vem assim, pastor, quero me vingar. Ah, vai chegar a minha hora. A minha hora que eu vou dar a vingança, ela vai sentir o que eu senti. Deus dizendo, não.
Você não precisa fazer isso. Eu vou te curar. Você acredita nisso, que eu vou te curar? Você acredita que eu vou mudar completamente o cenário do que você está vivendo? Eu vou tirar você dessa prisão. Eu vou mostrar que o traidor fala muito mais a respeito dele do que de você. O traidor está falando mais a respeito dele do que você, que está preso nessas cadeias emocionais. Essas cadeias dá para eu te libertar. Mas se você quiser ir lá trair, você vai ficar mais presa ainda. Quem quer saber aí, escute isso. Pastor, como que eu venço a traição? Alguém quer saber? Como que eu venço um traidor? O que eu faço? Porque eu vou te ensinar agora uma das coisas mais profundas da Bíblia. Coisas que só um homem conseguiu fazer. A traição, ela quer te tirar do propósito. Escuta isso, eu vou repetir de novo. Escreve aí, fala assim: a traição quer me tirar do propósito, da minha identidade, de quem eu sou. Porque ela mexe com a mente. Ela me prende aqui, ó. Pra eu ficar tão machucado, angustiado, e o diabo toma conta das minhas emoções. Escuta isso que eu vou falar para você agora. 1 Coríntios capítulo de número 11. 1 Coríntios capítulo de número 11. Agora vai ser muito profundo. Eu quero que você redobre sua atenção. Se você puder enviar para mais pessoas, vai ficar muito profundo agora. Porque nós vamos para a escritura. Ó, 1 Coríntios capítulo de número 11. O versículo de número 23. Escuta isso. Ó Paulo. Sabe por que Paulo ele está assim com esse sentimento? E ele vai pegar no final das cartas de 2 Timóteo capítulo 4, quando ele vai falar para Timóteo dizendo assim: Demas me abandonou, mas eu não quero que Deus impute os pecados nele. Paulo, por mais preso nas emoções, ele queria se libertar, dizendo: eu vou me libertar, a minha mente aprendendo com Cristo. Cristo, quando estava na cruz, ele falou: Pai, não impute os pecados. Eles não sabem o que faz. Eu quero me libertar disso, Deus. Aí Paulo aprende com Jesus. Com quem que Paulo aprende? Com Jesus. Aí em 1 Coríntios capítulo de número 11, Paulo vai falar uma coisa assim que a gente fala na ceia que a gente esquece. E a gente não percebe. Mas Paulo foi muito traído, então por isso que ele vai tratar a igreja, mas ele vai deixar uma coisa bem oculta, que só ele entende, e ele vai entender no final da caminhada dele. Ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu só te ensino porque antes eu aprendi. Eu só sento para ensinar uma coisa que eu aprendi, e não foi do meu pai, não foi da minha mãe, não foi do colega. Sabe de quem eu aprendi isso? Do Senhor. Ele vai dizer assim, que o Senhor Jesus, porque ele não é só Jesus para mim, ele é Senhor, ele é meu Deus, ele é meu Pai, ele que me ensina, ele que comanda a minha vida. Ele vai dizer assim, ó: na noite que foi traído. Olha só, não é Jesus falando, agora é alguém que está admirando ele. Ele fala assim: na noite que ele foi traído. O que você faria na noite que você foi traída? Ou o que você fez? Pastor, na noite que eu fui traída, eu peguei um pedaço de pau. Eu bati na pessoa. Na noite que eu fui traída, eu me fechei, me tranquei no quarto, chorei. Eu não quis saber mais de igreja, não quis saber mais de relacionamento. Pastor, na noite que eu fui traída, eu lembro até hoje o dia, a data, a hora, o local que eu fiquei sabendo da traição. A noite que eu fui traída, pastor, está aqui na minha mente ainda. Eu fugi. Eu peguei uma arma, fui atrás da pessoa. Quantas pessoas que eu já vi dizendo assim: pastor, o dia que eu fui traído, eu peguei uma arma, peguei meu carro, fui na casa da pessoa.
Eu fiz tanta coisa, pastor, na noite da traição. Aí Paulo vai dizer assim, não é eles que são sua referência. Essas pessoas estão amargas, não sabem lidar com uma traição, porque a traição quer te tirar do centro do seu propósito, da sua identidade, de quem você é em Deus. Aí Paulo vai dizer assim, na noite que Jesus foi traído, tomou, pegou o quê, pastor? Um pedaço de pau, uma arma, um chinelo. O que Jesus pegou na noite que foi traído? Porque a traição machuca demais, pastor. Ninguém pode suportar uma traição. É um sentimento de vingança, de raiva, de ódio. Aí Paulo vai dizer, não. Ele é diferente. Ele sabe controlar as emoções. E por isso que ele entende o que você passa. Ele também já foi traído. Por isso que Jesus, o próprio Deus teve que descer, passar o que você está passando para dizer assim, dá para fazer. Dá para ser diferente. Eu vou ser uma referência para você, vou ser um exemplo para você não ficar presa nessas prisões emocionais da traição. Aí a Bíblia vai dizer, tomou o pão. Pão, pastor? Mas por que pão? Por que ele foi traído? Ele poderia fazer outra coisa, ele poderia fugir, ele poderia dizer assim, quer saber de uma coisa? Cansei do meu chamado. Cansei do meu propósito, cansei de tudo. Alguém que eu coloquei na mesa, alguém que está comigo me traiu agora. Eu estou sabendo quem é essa pessoa. Eu vou falar na cara dele, eu vou enfiar o dedo na cara dele e dizer assim, você fez isso. Não, Jesus não fez isso. Ele pega o pão. Pastor, por quê? Porque ele continuou a viver. Ele já tinha pedido para os discípulos, vai lá, vai, se vocês vão encontrar um homem que ele está com um balde de água, fala com ele que eu preciso de um lugar para fazer a ceia. Mas essa noite é a noite da traição. Não esquenta a cabeça. Eu não posso mudar o meu propósito, aquilo que eu estou fazendo, porque alguém vai me trair. Eu não vou parar de ser quem eu sou. Eu não vou parar de ir para a igreja, eu não vou parar de honrar pastores, eu não vou parar de ajudar as pessoas, eu não vou parar de cantar, eu não vou parar de pregar, eu não vou parar porque um traidor entrou na minha vida. É isso que ele quer. O traidor entra na sua vida dizendo assim, eu vou tirar ela do propósito, eu vou tirar ele da vida que ele tem, da família, de ser uma boa pessoa, eu vou tirar de tudo. Aí Jesus fala assim, não, eu não. E eu vou ensinar muitas pessoas que o propósito vale a pena. Com dor ou sem dor, ainda dá para continuar. Dá para continuar servindo a igreja, dá para continuar amando as pessoas ainda, dá para continuar servindo o pão, dá para continuar servindo, mesmo sabendo que tem um traidor. Mesmo sabendo que as pessoas ainda são más. Mesmo sabendo que o diabo ainda toma posse de algumas pessoas, e aquelas que nós colocamos na mesa, aquelas que nós colocamos perto da gente. O diabo é sujo, mas dá ainda para mudar. Aí Deus está dizendo assim, vai perder sua identidade por causa de um traidor? O traidor está falando muito mais a respeito dele do que de você, mas você pode mudar o seu comportamento se você absorver a traição para dentro de você. Aí Deus olha para você e diz assim, vai mudar o teu comportamento? Vai trair também? Vai bater, vai xingar, vai fazer tudo isso? Ou vai continuar servindo? Pastor, mas eu não vou servir mais pessoas, por causa de um traidor todo mundo paga o preço. Por causa de um que o diabo tomou posse, todos os outros discípulos, as pessoas que precisam de ajuda, vai pagar um preço. Tem pessoas esperando o pão que está na sua mão. Tem pessoas esperando o propósito de Deus que colocou para você cumprir. Tem pessoas esperando, pastor, mas a traição foi muito forte que o pão saiu da minha mão, não consigo mais servir ninguém. Aí Deus está dizendo assim, eu vou te dar o pão na sua mão. Para de pegar a arma, pegar o pedaço de pau, os comentários no Facebook, as indiretas que você faz no seu TikTok, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Para de pegar esse celular como uma arma e querer matar alguém.
Já deu. Pega pão. Pão fala de alimentar. Vai servir. Enquanto você serve, Deus te cura. Enquanto você serve, Deus cumpre o teu chamado e aquela prisão emocional acaba soltando de você. E as correntes da tua mente acabam saindo. Aí você escolhe, na sua mão tem pão e tem arma. Tem pão e tem ataque. Tem pão e tem uma prisão emocional. O que você vai pegar? Jesus, na noite que foi traído, pegou pão. Falou assim, eu acho que o pão é melhor. O pão é alimento. Porque Judas está se revelando que ele abriu uma brecha para o diabo. Mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Pastor, eu tô muito machucada. Deus está dizendo assim, eu tô te dando pão hoje. Você pode escolher. Você pode escolher o que você vai fazer daqui para frente com essa traição. Se você vai continuar o seu propósito, se você vai continuar amarga, azeda. Uma pessoa solitária, dentro do quarto, na depressão, trancada. Pastor, mas a dor foi tão grande da traição. Eu vi, pastor, eu vi o teu cenário aqui, eu vi lá, saindo com aquela pessoa. Eu vi, pastor, eu vi as conversas. Eu vi quando a pessoa calculou tudo para me passar para trás. E Deus não está dizendo assim que você não sente a dor. Jesus não está dizendo que você não deve sentir essa dor. Esse sentimento de vingança vindo para você, mas ele está dizendo assim, o que você vai fazer agora com esse sentimento? Vai colocar para fora? Vai machucar outras pessoas? O que você vai fazer? Você pode escolher como Jesus escolheu. Jesus poderia falar assim, chega! Chega do chamado, eu não vou mais para a cruz. Não. Eu vou morrer para essas pessoas? Eu vou morrer por causa desse homem? Eu vou para a cruz porque eu investi tempo, dinheiro, a minha vida toda cuidando. Eu vou fazer isso para esse homem, para essa mulher? E Deus está dizendo assim, cada um escolhe o seu destino. E Deus te deu um propósito, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma unção, Deus te deu algo específico para você fazer. E você vai parar por causa de um traidor, porque ele entrou na sua mente, tomou conta da sua mente, e você dizendo assim, vou entregar tudo para ele. Aí o diabo, aproveitando isso, e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu peguei Judas e vou pegar ela. Vou pegar ele. E eles não vão pegar pão, não vão continuar servindo. Não vão trabalhar mais para Jesus. Rapaz, como que eles vão conseguir com essa dor? Aí Paulo vai dizer assim, eu tenho uma referência. A referência não é meu tio que um dia viu a traição, pegou uma arma e matou uma pessoa. Não. A minha referência não é meu pai que brigou quando alguém traiu ele. Não. A traição não diz a respeito deles. A minha referência não são essas pessoas, a minha referência é Jesus. O que Jesus fez na noite que foi traído? A pior noite da vida é a noite da traição. O que Jesus fez? Continuou cumprindo o chamado. Serviu. Tem pessoas que estão servindo a casa, servindo famílias, machucada. Mas ela está aqui dizendo assim, pastor, eu não vou parar. Pastor, estou sangrando. Pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, a minha vida, eu estou fazendo, estou servindo pessoas, mas só Deus sabe o peso, que é sentir o peso da traição.
meu melhor amigo, a minha melhor amiga, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, pessoas que eu amava, porque o traidor, ele se apresenta em lugares aonde é fácil acesso. Ele tem acesso ao teu coração. É por isso que machuca tanto. Mas tem mulher aqui, tem homens aqui que está dizendo assim, Deus, eu não vou parar. Por causa de um traidor, por causa dessa dor, está doendo tanto. Eu queria me vingar, mas eu não vou. Não vou fazer. Eu vou cumprir o meu propósito. Coloca aí, fala assim, ó, a traição não vai parar o meu propósito. Eu vou continuar servindo, amando, cuidando. Porque N pessoas, muitas pessoas, não podem pagar o preço por causa de um traidor. Porque quem está mal é você. Eu sei que a traição, ela entra, ela chega arrebentando, você fala assim, Deus, como eu faço? Ora, fala assim, Deus, tira esse sentimento. Esse sentimento de vingança, esse sentimento de raiva, sentimento de ficar pensando nessa pessoa, me cura, Senhor Jesus. Deus está dizendo assim, toma o pão. Hoje tem a palavra para você. Jesus pegando assim o pão, dizendo assim, hoje eu te dou palavra. Essa palavra que cura, essa palavra que liberta, que transforma. Você não vai ser um traidor porque alguém te traiu. Você não vai machucar alguém porque alguém te machucou. Você não vai fazer coisas erradas porque alguém fez coisas erradas com você. Deus está mudando o teu cenário. Você não vai se comportar da mesma forma que o traidor. Deus me trouxe aqui para dizer para você, você não é assim. E eu não quero que você se torne essa pessoa por causa de uma traição. Por causa de uma noite. Pastor, mas foi a noite da traição. Fala pro teu irmão assim, foi uma noite. Fala assim, mas a noite, toda noite, ela passa. E vai amanhecer. E hoje apresentou uma traição, amanhã Deus te apresenta um amigo leal. Então não desista. Quando Paulo escreve falando de Demas, falando desse Alexandre, o ferreiro, ele estava escrevendo uma carta para um amigo, Timóteo. Toda vez que Paulo escrevia uma carta, ele fala assim, só de lembrar eu começo a chorar por você, Timóteo. Escreve aí pro teu irmão, fala assim, ó, do mesmo jeito que o diabo apresenta um traidor, Deus te apresenta um amigo leal. Hoje à noite pode ser uma noite de traição, mas amanhã Deus te apresenta um Timóteo para cuidar. No dia que você estiver mal. Deus vai te apresentar pessoas leais, então não desista de pessoas porque alguém passou por você e te traiu. Para um Judas tem um Timóteo. Para um Judas tem um Timóteo que vai cuidar de você nos momentos das suas aflições. Para um Demas tem um Timóteo. Para um ferreiro tem um Timóteo. Timóteo é aquele que vai ouvir Paulo e vai dizer assim, Paulo, sou seu filho na fé. Eu não vou te abandonar. Pastor, mas tantas pessoas me abandonaram, me traíram. Deus está dizendo assim, vou levantar pessoas também. Ei, mulher, quantos homens que falaram que ia ser fiel a você, cuidar de você e te abandonaram. Eu vou te levantar alguém fiel. Que cuida das suas emoções, que cuida da tua casa, que te alimenta com lealdade. Para de achar que vai passar só Judas na sua vida. Não vai passar só Judas na sua vida. Vai vir uns Timóteos que vai te escutar no momento que você está tão machucada. Paulo vai mandar uma carta para Timóteo, o filho na fé, dizendo, Timóteo, você me escuta. Tem pessoas, Timóteo, que no momento que eu precisei não estavam lá, mas eu não quero que Deus impute os pecados nele. Mas você, Timóteo, venha me ver, porque eu sei que você é leal. Fala pro teu irmão aí, fala assim, escreve aí para ele assim, fala assim, Deus está te apresentando o Timóteo da vida. Timóteo é aquele que, quando todo mundo te abandona, ele está lá. Ele está lá. Pastor, mas eu não tenho Timóteo.
Mas às vezes você precisa ser um. Porque tem muitas pessoas traídas e machucadas, e você pode ser aquele que vai ser resposta dos lamentos, das traições que eles estão passando. Seja leal você. Pastor, mas passou muitos traidores perto de mim, mas seja leal você então, seja Timóteo. Seja um Timóteo na vida de Paulo. Seja leal com as pessoas que fizeram bem para você. Honre aquele que Deus colocou no teu caminho. Não deixe uma frustração, uma expectativa que não foi realizada machucar você ao ponto de o diabo tomar conta do seu coração e te levar nesse caminho de Judas, de você ser o traidor. Que Deus possa te conduzir à fidelidade com as pessoas. Fala assim, pastor, eu não vou ser um traidor. Me traíram, mas eu vou permanecer, vou servir. Eu ainda vou ser leal. Por mais que o mundo tenha traidores, eu quero ser diferente porque eu aprendi com Cristo na noite que ele foi traído. Fala assim, eu aprendi com Cristo na noite que ele foi traído. Que ele pegou o pão e ainda serviu. Que você receba essa palavra no seu coração e que a traição não faça parte da sua vida. Você pode até receber as traições, o peso, as dores, mas que você não possa exercer. Escute isso. Nas lives a gente já falou de rejeição, traição, angústia. Quem já passou por isso aqui? Fala assim, comenta aí agora. Pastor, já passei por angústia, traição, ansiedade. Tudo que a gente já falou na live. Eu vou te contar uma história para você refletir. Essa aqui você pode levar para a vida. Tinha uma pessoa que ela terminou um relacionamento. Uma pessoa traiu ela. E ela foi contar para a mãe. Mãe, ela chega em casa frustrada. Ela falou assim, mãe, era meu noivo. Tava tudo certo. Ele me traiu. Acabou o nosso relacionamento. Aí quando ela estava indo para o trabalho no outro dia, chorando por foi traída, estava tudo planejado para o casamento, ela entra dentro do ônibus, chega lá no ônibus, começa a chover, quando ela desce do ônibus, quando ela vai para ir em direção ao trabalho, passa um carro, molha ela, e ela começa a lamentar, dizendo assim, meu Deus, já não basta a traição, agora ser molhada, indo para o trabalho toda molhada. Quando ela chega lá no trabalho, o chefe dela fala assim, ó, a partir de hoje você não trabalha mais aqui. E ela está tão angustiada com tudo isso que está acontecendo, quando ela chega em casa de novo, ela fala, mãe, meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo tudo de uma vez, meio a traição, me molhei, meu dia foi ruim, o chefe me mandou embora. Mãe, o que está acontecendo com a minha vida? Olha as dores. Parece que Deus pegou eu para fazer tudo isso. Para me punir. Ele não me ama. Aí a mãe com a sabedoria, porque mãe tem sabedoria, sim ou não? Aí a mãe pega para ela, a mãe na cozinha. A mãe pega um ovo e dá para ela assim, fala assim, quebra esse ovo e come. Ela fala, mãe, eu não gosto de ovo cru. Eu não vou quebrar esse ovo e comer. Eu nem gosto de comer ovo cru assim, desse jeito. Você sabe que isso aí é ruim. Daí a mãe falou assim, pega ali na geladeira o óleo, coloca no copo. Aí ela pegou o óleo no copo e falou, tá, e o que tem? Ela falou, toma. Ela falou, não, mãe, eu vou tomar só óleo. O que está acontecendo com você, mãe? Por que eu estou fazendo tudo isso e você está me dando um óleo para tomar? Isso aqui vai resolver o quê? Ela falou assim, ó, vai ali no armário, pega aquela farinha ali, coloca num prato e come. Eu falei, não, mãe, eu nem gosto de farinha. Como é que eu vou comer aquele trigo ali? Aí a mãe falou assim para ela, tudo isso que você está vendo que é ruim, mas quando junta tudo, ele vira um bolo. Uma coisa tão gostosa que todo mundo gosta. Você gosta de bolo? Ela falou assim, eu amo bolo, mãe. Ela falou assim, é Deus fazendo isso com a sua vida. Deus tem um propósito pelas traições que você passou, a angústia que você passou, a ansiedade que você passou. Uma coisa sozinha de cada vez é ruim. Mas quando junta tudo,
tem um propósito. Vai sair algo bom daí. Deus está dizendo assim, as traições que você passou, as angústias que você passou, as coisas ruins que passaram na tua vida, Deus está dizendo assim, eu estou fazendo uma matéria-prima. Não vai sair algo bom daí. As coisas vão começar a se encaixar. Você não está entendendo agora porque você foi traída, porque você foi rejeitada, porque você está sentindo angústia, porque está passando uma ansiedade, alguma coisa que você está passando e você não está entendendo, você está pegando todas essas coisas e dizendo assim, ó, vai dar um bolo tão gostoso. Eu vou fazer algo tão bom para ela que ela não vai nem entender. Porque ela acha que esses ingredientes não faz parte daquilo que eu tenho para ela, mas eu tenho tanta coisa boa para ela. Tanta coisa boa para ele. E Deus está te trazendo aqui nessa live para dizer assim, ó, essas coisas que você está passando são ingredientes para aquilo que eu vou fazer com você. Eu vou fazer algo sobrenatural. E lá na frente você vai dizer assim, valeu a pena passar por todas as coisas que eu passei para cumprir um propósito de Deus. Amém? Se você não segue essa live ainda, tem um botãozinho vermelho aqui. Quem recebe essa palavra? Pastor, eu recebo essa palavra e não serei um traidor, eu serei Timóteo. Coloca aí. Escreve aí. Pastor, e os Demas? Deixa os Demas para lá, deixa o Alexandre para lá, deixa o Judas para lá. Não esquenta a cabeça. É Deus que vai fazer. Fala assim, comenta aí, está aí, crente? Olá, o Paulo Henrique, obrigado pela palavra, pastorzão. Deus abençoe, Paulo Henrique, obrigado por ter comentado, participado. Gerlândia, a paz do Senhor. Solange dizendo assim, essa live é bênção de Deus, Deus abençoe. Jaqueline, a paz do Senhor. Raquel, a paz do Senhor. Raquel dizendo assim, eu recebo essa palavra, que bênção, que vocês foram abençoados, edificados. A traição não pode parar o teu chamado. Escreve aí, ó, a traição não vai parar o meu chamado, a minha identidade, o meu propósito. Vandeliza, Deus abençoe. Eu recebo em nome de Jesus. Comenta aí. Essa live eu vou subir para o YouTube, caso que você conheça alguém que foi traído, rejeitado, né? Depois manda essa live para essa pessoa. Pastor, como que eu faço para participar do grupo do WhatsApp? Você vai na minha na minha bio, tem um link lá, você clica nele e você vai cair direto no WhatsApp. E lá a gente vai mandar os links do YouTube, as lives que tem e os dias que a gente vai fazer a live. Amanhã, olha só, agora eu quero que você redobre sua atenção. Amanhã, uma participação especial de um pastor, meu amigo, pastor Daniel Ribas, vai estar na live conosco e ele vai nos abençoar com a ministração. Então a gente vai fazer uma live amanhã totalmente diferente. Meu amigo, pastor Daniel Ribas. Então chame mais pessoas. Um grande homem de Deus, um pastor, meu Deus, sobrenatural. Por isso que eu falo para você, se eu ficasse frustrado com aquele pastor, não ia conhecer outros pastores. Deus me apresentou o pastor Daniel Ribas, amigo, conheço a casa, conheço a família, conheço o ministério, anos de ministério, conheço a vida. Então por isso que você nunca pode se frustrar com uma pessoa e achar que todo mundo vai fazer com você. Então toma cuidado de você se machucar com uma pessoa, porque Deus pode te apresentar outras pessoas lá na frente que vai ser bênção para a tua vida e bênção para a tua casa. Então amanhã, olha o Paulo Henrique dizendo assim, bênção essa dose dupla. Então amanhã, live com o pastor Daniel Ribas. Então chame mais pessoas que a gente vai fazer essa live extraordinária. Amém? Pastor, como que eu faço para participar? Entra na bio do TikTok mesmo e você aperta no link e lá você vai cair no grupo do WhatsApp, tá bom? E também você pode seguir a nossa live, que amanhã o TikTok vai te avisar. Irmão, coloca o sininho, porque o TikTok não está avisando, só quem segue. Aperta o sininho que o TikTok vai avisar você. Tem um sininho lá em cima, amém? Vamos orar para encerrar? Pai, graça te damos, Senhor Jesus, por essa live abençoada. Que o Senhor, Pai, na noite que foi traído, continuou servindo, continuou abençoando vidas. Pai, as pessoas nem sabem o quanto de traição que eu já passei e ainda estou passando, mas estou aqui, ao invés de estar gritando, batendo, xingando, eu estou aqui com a palavra que é o teu pão, servindo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas pessoas com a tua palavra, com o alimento. Faça algo sobrenatural, Deus. Cura essa alma cansada, sobrecarregada. Dá alívio, Senhor, para esta casa. Pai, que essas indiretas no WhatsApp, no Instagram, pare agora, Senhor Jesus.
Que essas dores, Senhor Jesus, cesse agora em nome de Jesus e cura esse coração tão ferido. É assim que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. E você seja abençoado pelo Senhor nesse dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.